Bem, gente progressista, olha só. Denúncia grave, muito grave, descoberta de comunicação do major que foi preso ontem por fraudar documentação do Ministério da Saúde em prol do Jair Bolsonaro, colaborando com o crime do Jair Bolsonaro. Uma conversa entre ele e o coronel Cid, aquele capacho do Bolsonaro que comete crimes em nome de Bolsonaro. Denúncia gravíssima. A conversa que foi flagrada no telefone dos dois é uma proposta de derrubar a democracia brasileira na força, na marra. A intenção era, olha só, gente, chamar... isso foi o major Ailton, que foi preso ontem, né, na conversa com o Cid. Ele fala, olha, fala a hora, dia, hora e tudo mais, são 12h59, meia-noite 59, quinta-feira, 15 de dezembro, precisamos fazer pressão sobre Freire Gomes. Quem é Freire Gomes? Freire Gomes era o general do Exército, comandante do Exército. Ele era comandante do Exército desde o dia 30 de março de 22. Nós estamos falando aqui da data de 15 de dezembro de 22. Então a intenção era pressionar o Freire Gomes para ele se pronunciar em favor do golpe. Em favor do golpe. Caso ele não se pronunciasse, o Jair Bolsonaro teria que se pronunciar, mas seria melhor que fosse por Freire Gomes. E não termina aí, não. A ideia era que até domingo, no domingo seguinte, que eles prendessem Alexandre de Moraes. A ideia era prender Alexandre de Moraes para concretizar o golpe. E ainda diz, olha, nosso pessoal está com astral baixo, caído, nós precisamos reagir. E aí cita o agronegócio, aí cita um monte de gente, os transportadores, né? Um monte de pessoas envolvidas nesse golpe. Se torna, na minha opinião, desnecessário a CPMI do 8 de janeiro, que está tudo explicado aí. Tudo começa aí, aliás, já havia começado antes. Os caras estavam conspirando contra a democracia brasileira e dizendo que quem transformaria o Brasil numa Cuba, transformaria o Brasil numa Venezuela, seria o PT negativo. Quem transformaria o Brasil numa situação terrível de pobreza, de miséria, é exatamente esse golpe, porque o mundo não aceita mais golpe. Os caras estavam tramando prender Alexandre de Moraes. Agora tem gente reclamando que o Alexandre de Moraes quer prender por justos motivos o Jair Bolsonaro. E eles queriam prender o Alexandre de Moraes para dar um golpe. Gente, trata-se de pessoas criminosas. Isso é muito grave. Isso coloca a nação em risco. Né? Agora eles estão presos. O Cid está... Na verdade, eu acho que foi até preso por isso. Né? Não sei se já tinha essa informação, porque é possível ter, né? Não sei se foi por isso. Mas tudo se justifica agora. Prisão para esses camaradas é muito pouco, tem mais gente que precisa ser presa. O Jair precisa ser preso. Jair Bolsonaro solto, ele oferece risco muito grave à democracia brasileira, risco muito grave às pessoas. Jair Bolsonaro e todo mundo que defende esse crápula, esse cretino, esse criminoso, todas essas pessoas que defendem o Jair Bolsonaro de forma violenta, tem que ser detido, tem que ser preso. Porque nós não estamos livres do golpe ainda não. Ainda pode acontecer. Estavam chamando o comandante do Exército para o golpe. Talvez tenha sido por isso, não estou querendo nem defender o Freire Gomes, que eu não conheço, mas talvez tenha sido por isso que o golpe não deu certo, porque estavam dependendo dele. E talvez ele tenha ruído a corda, talvez ele tenha no último momento saído fora, talvez ele nunca tenha entrado no esquema, ou talvez ele sofreu também pressão internacional, inclusive, para não fazer o golpe. Mas o golpe já estava desenhado. E com certeza, ou pelo menos provavelmente, aquela minuta está diretamente ligada a esse golpe. Outra coisa, tudo isso foi tramado no gabinete, na antessala do presidente da República, que depois da eleição permaneceu calado, aparecia em alguns eventos, mas alguém falava por ele, ele permaneceu calado, dizendo mais tarde para dizer que não participou do golpe, que não deu ordem a ninguém, mas o silêncio dele falava. O silêncio dele falava. Toda hora chegava gente naqueles acampamentos onde estava postado aquele monte de terrorista. Alguns até débil mentais, mas a maioria terrorista mesmo. E chegava alguém e falava assim, gente, é mais 72 horas, é mais 72 horas. Eles estavam na dependência, era exatamente disso. São golpistas, perigosos. Não podem continuar solto.
A intenção era prender Alexandre de Moraes. Não conseguiram prender. Mas existe uma outra forma de tirar Alexandre de Moraes da reta, da frente deles. É com assassinato. Ou a gente acha que a ditadura funcionou como? Assassinando muita gente. Então Alexandre de Moraes corre risco, o presidente Lula corre risco, muita gente, muitos ministros estão correndo risco, muitos deputados estão correndo risco, muito cidadão comum está correndo risco, muita gente correndo riscos. Eles ainda deixam bem claro o seguinte, eles têm a caneta, nós temos a caneta e armas. E eles continuam com as armas na mão. Eu confesso a vocês uma coisa, até hoje eu não sei para que serve o exército no Brasil. Não protege o Brasil de nada, conspira contra a nação, conspira assassinatos, porque isso não aconteceria sem morte de ninguém. Nós tivemos tentativa de explosão de um caminhão de combustível. Até onde o exército não está envolvido nisso? A gente não pode deixar de lembrar sempre que as pessoas ficaram acampadas na porta do exército. Na porta do exército, tramando todos os tipos de golpes, todos os tipos de terrorismo, foi tudo tramado na porta do exército. Tinha até, há quem diga que tinha até tráfico de droga lá, orgias sexuais e tudo mais na porta do exército. O exército não impediu em nada. Quando Brasília, a Polícia Militar de Brasília recebeu ordem para tirar as pessoas do exército, teve um general que entrou na frente e não permitiu. Por quê? Porque estava tudo armado para um golpe. O que está escrito aqui, o que nessa conversa que foi flagrada entre o Cid e o Major, que não esqueço o nome dele, Major Ailton Barros, o que está escrito aqui era o que estavam planejando para o dia 15, que era entre quinta e sexta-feira, né, e para domingo, que seria 2 dias depois, dia 17. Só que, pelo menos essa parte falhou, mas a intenção de golpe continuou. E aí houve aquela tentativa de golpe em plena véspera de Natal para explodir um caminhão de combustível no aeroporto. Sabe-se lá Deus quantas pessoas morreriam com aquilo. E agora nós vamos aqui achar que foi só uma tentativa de golpe de um rapaz lá de Belém do Pará, com cara de débil mental, com cara de doente, né? Não foi não, gente. Tinha mais gente tramando isso, tinha mais gente urdindo contra a democracia no Brasil. E quem estava fazendo isso eram os militares. Infelizmente eram os militares. Como é que eles falam? Braços fortes, mão amiga. Nunca foi mão amigo. Braço forte sim, porque o Brasil sustenta esse povo para ter braço forte, inclusive armado. Mas mão amiga, jamais. A história do exército mostra isso. Mão amiga, jamais. Jamais. O nome do exército jamais será limpo. Porque uma das coisas que ele fala é o seguinte, se a gente não conseguir dar esse golpe, nós precisamos dar esse golpe para limpar o nome do exército. O nome do exército sujou de vez quando o exército abraçou Jair Bolsonaro, um militar que foi expulso do exército para o bem da disciplina militar. Ele foi expulso por crimes que ele cometeu. Queria um ataque terrorista dentro do exército. Ele foi expulso. E depois ele coordenou o próprio exército para fazer ataques terroristas. Coordenou o próprio exército para lutar contra o Brasil. As informações que tem por enquanto são essas. Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem, que vocês compartilhem e que vocês curtam o vídeo para a gente continuar fazendo esse trabalho. Por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço a todos.